Olá, caros estudantes e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do 6º ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa quarta semana, a unidade temática a ser estudada, conexões e escalas. O objeto de conhecimento será relações entre os componentes físico-naturais. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais, biomas, no Brasil e no mundo. Os conteúdos relacionados a esta aula são zonas climáticas, a distribuição das formações vegetais, biomas, a partir da variação climática, clima, e também os diferentes tipos de solos e sua relação com o clima. E, por fim, a geomorfologia das paisagens em diferentes tipos de clima. O tema da aula de hoje será a influência das zonas climáticas da Terra na formação dos biomas. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, nós vamos estudar um pouco mais sobre as zonas térmicas, que são as zonas climáticas da Terra, e também os principais biomas brasileiros, além de conhecer os impactos da ação humana nesses biomas. Então, antes de mais nada, vamos a alguns conceitos relacionados a esse tema, zonas térmicas da Terra. Bom, o eixo de rotação da Terra e sua forma ligeiramente arredondada são características que vai propiciar a distribuição de forma irregular dos raios solares sobre a superfície terrestre. Nós temos aí como consequência direta dessa característica as zonas climáticas da Terra, uma vez que nós vamos observar a absorção, reflexão da radiação solar. Muitas das vezes, certas áreas, devido a vários fatores, como distância da superfície terrestre até o Sol, também a inclinação dos raios solares, que vai gerar absorção ou reflexão do calor. E diante disso, nós vamos ter basicamente 5 zonas térmicas da Terra. A zona tropical, também chamada de intertropical, a zona temperada norte, a zona temperada sul, a zona polar norte e também a zona polar sul. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. As zonas polares. As zonas polares, conforme já foi dito, se divide em zona polar norte e zona polar sul. Nestas zonas, a incidência dos raios solares atinge de forma bastante inclinada e com pouca intensidade. Nós vamos ter aí como característica climática o frio bastante intenso e contínuo ao longo do ano, com mais agressividade na estação do inverno. Essa inclinação dos raios solares faz com que há uma menor absorção e uma maior reflexão do calor. E com isso nós vamos ter a predominância do frio. Outras zonas importantes são as zonas temperadas. E nessas regiões os raios solares atingem a superfície da Terra com uma certa inclinação. E essa ligeira inclinação vai fazer com que há um equilíbrio entre absorção e reflexão dos raios solares. De forma que nós vamos ter um equilíbrio também nos dias quentes e frios. Por isso, que recebe o nome de zonas temperadas e se divide em zona temperada norte e zona temperada sul. Aqui nós temos um desenho esquemático explicando a localização nas zonas climáticas ou térmicas da Terra. Aqui na parte central, próxima à linha do Equador, nós temos a zona tropical, também chamada de zona intertropical ou tórrida, que vai desde o Trópico de Câncer, passando pela linha do Equador, até o Trópico de Capricórnio. Aqui nós temos a zona temperada norte,
que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, assim como também a Zona Temperada Sul, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E por fim, nós temos aí as zonas polares, Ártico Norte e Antártico Sul. O Círculo Polar Ártico é o limite que vai determinar então a localização da Zona Polar Ártica, e o Círculo Polar Antártico, que vai determinar a localização da Zona Polar Antártica. Falando-se em zona tropical, nós temos aí como característica principal a maior incidência dos raios solares, e com isto, uma maior incidência dos raios solares e uma perpendicularidade desses raios que vai fazer com que há uma maior absorção do calor e uma menor reflexão, fazendo com que as temperaturas, então, são altas e constantes durante todo o ano. Bom, caro aluno, nós vamos falar um pouco agora dos biomas brasileiros. Quando estudamos, sobre os seres vivos e o seu habitat, que é o próprio meio ambiente, nós costumamos utilizar o conceito de ecossistema, que é, na verdade, um conjunto formado pelos seres vivos, como animais, vegetais e micro-organismos. E, nesse sentido, as condições ambientais com as quais eles se relacionam são de fundamental importância, como, por exemplo, o solo, a água, a luz solar, o clima e o relevo. Nesse sentido, podemos dizer que os biomas brasileiros estão relacionados diretamente aos ecossistemas e à relação desse ecossistema com o meio ambiente natural. Um ecossistema, ele determina a paisagem natural de um determinado lugar e não tem uma definição espacial exata. Porque, por exemplo, quando falamos que o ecossistema amazônico, em virtude da floresta amazônica, compreende uma região imensa, na verdade estamos referindo a milhares de ecossistemas vizinhos e integrados em uma paisagem maior, que é o bioma. Portanto, podemos dizer, caro aluno, que o ecossistema é uma parte do bioma. O bioma vai compreender todo o ecossistema e as características climáticas, da geomorfologia, das rochas, do solo, das águas daquele determinado lugar. Em outras palavras, o conceito de bioma diz respeito a um imenso ecossistema, uma paisagem natural que geralmente é definida pela vegetação, pode ser taiga, savana, pradaria, entre outras, e abrange uma determinada área, com milhares ou milhões de quilômetros quadrados. No território brasileiro, por exemplo, que é imenso, existem vários biomas ou paisagens vegetais. Nós devemos lembrar também que a vegetação natural de uma área, nela se encontra a fauna, e ela vai constituir a flora daquele determinado lugar, e constitui o principal elemento que o homem vai modificar, transformando essa paisagem natural ou paisagem vegetal em paisagem humana. Os seres vivos, gente, não domesticados, como plantas e animais, quase sempre são profundamente afetados pela relação humana, sobretudo quando há um crescimento econômico na região. Nós temos aí a abertura de estradas, as construções de hidrelétricas, cidades e fábricas, que vai alterar aquela paisagem natural daquele lugar. Assim, precisamos de um estudo mais detalhado das paisagens originais do Brasil. Isso pode ser em mapas, infográficos, gráficos, materiais importantes, que são relativos àquela atividade econômica presente naquele lugar, e também a ação antrópica, a ação do homem, que vai alterar essa paisagem. Observamos, por exemplo, neste mapa dos biomas brasileiros. Nós temos na cor verde o bioma da Amazônia, na cor rosa, bioma do Cerrado, na cor próxima de amarelo, Caatinga, azul, Mata Atlântica. Nós temos aqui o Pantanal, na cor vermelha, e os Pampas, aqui ao sul do Brasil, na cor roxa. Portanto, nós temos basicamente esses 6 biomas naturais em nosso território. Caro estudante, cara estudante, nós estamos finalizando mais uma etapa de atividades. Esperamos que você tenha obtido êxito nas suas conquistas diárias. Caso tenha surgido alguma dúvida ou até mesmo questionamentos, anote eles, guarde-os, para que o mais próximo possível possa ser compartilhado com seu professor e também com seus colegas, quando esse tempo de aulas remotas passar. Até lá, vamos continuar construindo conhecimentos juntos.
através então dos PETs. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 6º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.